Ô Carla Araújo, boa tarde para você também, bem-vinda aqui ao All News, estava com saudades. Como é que as Forças Armadas brasileiras têm se preparado, né, para uma eventual guerra, um eventual conflito aqui nas nossas vizinhanças? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Sakamoto, bom estar com vocês. Eu tô igual o Saka, contando as horas para encerrar a Falta semana. pouquinho. Vamos lá, Diego. O assunto é sério e ele mobiliza, e o ministro da Defesa, José Múcio, ele é muito conhecido pela diplomacia dele, né? E nesse caso, quando a gente conversa com os militares do Exército, né, ali do alto comando, eles falam, olha, Carla, a primeira coisa que eles falam é, essa é uma questão diplomática. Então, só o Múcio vai falar ou só o Itamaraty vai falar? E, a princípio, o melhor é o Itamaraty. Agora, nessa semana, o Múcio estava na Índia, está na Índia com Alckmin, missão, e acabou ficando um pouco distante aí disso. Porém, vamos lá, Diego, só para contar um pouquinho dessa história. A escalada de tensão ali na região não é de hoje, né? A gente vem acompanhando isso em agosto, teve aquele deslocamento de navios ali no mar do Caribe, em que as Forças Armadas brasileiras olharam com atenção, ali teve um receio de invadirem o Mar Azul, que chama, né, o oceano que o Brasil tem ali, mas sempre acompanhando com um discurso muito pacifista. O ministro José Múcio, ele tenta sempre jogar ele é bom de papo, ele gosta de sempre abaixar o fogo, né? E aí foi se levando assim. O que acontece? Para outubro agora, estava programado a Operação Atlas. São algumas operações que o Exército faz, as Forças Armadas fazem, porque mobiliza as três forças, na verdade, para ser feita ali nessa região de Roraima. Bem nessa época já, né, começando esse acirramento, começou a se cogitar, olha, será que o Exército não vai, não fica, não leva mais homens para a fronteira? E o que o Exército dizia? Não, a gente vai cumprir o cronograma inicial do programa. E assim está sendo feito e hoje se encerra, Diego, coincidentemente hoje, no fim dessa semana, se encerra a terceira fase dessa Operação Atlas e entra na quarta fase, que é o retorno das tropas às suas origens. São tropas do Brasil inteiro que se deslocam para a atividade dessa operação. E elas estão começando a retornar. E aí eu questionei, mas e essa tensão com a Venezuela não tem como mudar os planos? E ali no Exército, no Ministério da Defesa, disseram não, pelo menos até o momento, a gente está retornando, né, mesmo com esse acirramento. Aí o que eles dizem para encerrar, o que eles argumentam que acontece? Eles falam, bom, mas se eventualmente, né, pela via diplomática, a gente perceber que há um risco de um conflito na região real, que pode, claro, como a Dani e o Saka colocaram muito bem, trazer consequências gravíssimas ali para a região, com impactos no Brasil. Esse aviso virá do governo, virá da diplomacia, e aí eles dizem que as Forças Armadas brasileiras têm capacidade, né, e para isso fazem esses treinamentos, inclusive, de eventualmente irem e serem deslocadas para essas áreas de fronteira, e aí depende qual que seria o protocolo adotado, dependendo do que acontecesse. Mas o fato é, conversando com fontes da alta cúpula do Exército, eles dizem, olha, aqui a gente está seguindo o cronograma, as tropas voltam hoje, e aí tem um pedaço dessas tropas, Diego, só para encerrar mesmo, que vão ficar já mais próximas à região que já estava na programação inicial, por conta da COP30 em Belém. Então, por conta da segurança em Belém, vai ter um efetivo de militares um pouco maior, que já estava nessa programação inicial de permanecer ali na região. Então, também tem essa possibilidade de deslocamento caso haja algum tipo de agravamento de conflito, né, existência de conflito ali na região. Mas eu acho que é esse cenário, mais ou menos, na parte dos QGs, né, dos quartéis mesmo. Mas tudo está numa esfera política, né, como a gente vem falando aí também. E vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Estados Unidos e Venezuela, né? Torcendo para que não haja nenhum tipo de acirramento nos ânimos. Enquanto isso, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, deu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo. Ela disse que o presidente Lula deve comunicar ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que é hora dele ir embora da Venezuela. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, a discussão veio até quando o Nicolás Maduro vai continuar no poder. Será que isso aceleraria o processo de derrubada do Maduro? O Nobel não alterou o dia a dia da Maria Corina, ela segue clandestina, ninguém sabe onde ela está, só que ela diz ser em território venezuelano. Entre aliados, diplomatas e jornalistas, todo mundo está especulando ser uma embaixada. Isolada, ela diz não encontrar presencialmente os filhos há 2 anos. Nessa conversa, que foi feita por videoconferência, ela apareceu à frente de uma parede branca, o único cenário que foi visto pelos jornalistas da Folha de São Paulo, quando brevemente rompeu a clandestinidade, né? Ela saiu do anonimato, saiu do esconderijo, digamos assim, foi
à rua para um protesto e, em um dia de circunstâncias ainda obscuras, relatou ter sido detida e depois liberada pelo regime venezuelano. A Maria Corina defendeu ações de Trump no Mar do Caribe, que já mataram 27 supostos narcotraficantes, e negou que tivesse conhecimento da autorização dada a Washington para a CIA para conduzir ações contra Maduro em solo, inclusive ações letais que estão sendo conduzidas pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Deixa eu trazer aqui mais informações sobre o Brasil. Ela disse que o presidente Lula precisa agir e usar o fino canal de comunicação que ainda tem com o regime para aconselhar Maduro a ir embora. Ela disse que, uma vez no poder, defenderia a integração sul-americana, melhor dizendo. Logo, ela completa: o Brasil tem uma enorme responsabilidade regional e não pode ser indiferente ao que ocorre na região. Precisamos garantir que nunca mais uma tragédia como a da Venezuela se repita em nosso continente. Palavras da Maria Corina Machado, em entrevista exclusiva, portanto, ela falou sobre essas questões à Folha de São Paulo. Dani? Eu me surpreendi com o tom da Maria Corina Machado nessa entrevista, não no que diz respeito ao presidente brasileiro. Ela sabe, inclusive reconhece, né, que o canal é fino porque as relações estão bem estremecidas. Por exemplo, o Brasil estava cuidando até agora há pouco, eu vou inclusive vou buscar essa informação atualizada, né? O Brasil teve de tomar conta da embaixada da Argentina, porque houve rompimento total das relações diplomáticas entre Venezuela e Argentina, e funcionários, né, da embaixada foram cuidados pelos diplomatas do Brasil, funcionários da embaixada argentina. Então, mas o canal diplomático com Nicolás Maduro, desde o não reconhecimento das eleições dele pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula não reconheceu o resultado da eleição por conta das indicações dos observadores internacionais de que, de fato, né, ele deu um golpe para permanecer no poder, Nicolás Maduro. A relação ficou muito azeda, a ponto de Nicolás Maduro ter feito declarações chancelando ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, né? Ataques, como a gente sabe, infundados, pois nunca houve qualquer prova ou mesmo indício factível. As informações são da Polícia Federal, da Justiça Eleitoral e dos observadores internacionais de que o sistema eletrônico de votação do Brasil foi suscetível a algum tipo de fraude. Bom, de todo modo, eu entendo que apoiar a operação que está sendo feita no Mar do Caribe nesse momento, sem que se saiba exatamente qual é a intenção e até onde vai Donald Trump, que é esse jogo de pressão ali sobre os venezuelanos, me parece um passo além do que recomendaria a prudência de uma líder que sabe que tem uma população toda aí premida e que Nicolás Maduro até hoje nunca se eximiu, né, de usar a população ou assolar a população com terror, inclusive, né, para se manter no poder. Então, não há de se imaginar que seria diferente agora. Me surpreendeu o tom da líder venezuelana e me rendo aqui ao Sakamoto, que falou no dia, inclusive, do Prêmio Nobel, que esperava que isso não desse gás, né, para uma eventual intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Acho que hoje, Sakamoto, ficou claro que ela não se oporia a qualquer tipo de ação, ainda que bélica, em solo venezuelano. É porque, fatalmente, o governo da Venezuela ficaria com ela a partir daí. Teria que ter, claro, eleições, mas eu não teria muita dúvida de que ela ia forçar essa posição. A gente, Dani, Carla, todo mundo vem conversando, comentando aqui essa situação complicada na qual está a população venezuelana. E a gente quer, inclusive, transmitir solidariedade para a população venezuelana de uma maneira geral, que está premido entre um governo autocrático e uma oposição não rara, não estou generalizando toda a oposição de maneira alguma, mas uma oposição com expoentes antidemocráticos. A luta pela democracia, ela merecia ter ganhado o Prêmio Nobel. Poderia ter se dado, inclusive, um prêmio Nobel para uma associação norte-americana que está lutando para manter aquela que se diz a maior democracia do mundo num momento bastante sombrio, ou mesmo para uma organização venezuelana. Coube é uma pessoa que também é criticada por ter um histórico antidemocrático. O nome da escolha da Maria Corina Machado foi polêmico por conta disso e
E mesmo ela já tinha dado sinais, já tinha indicado que ela era a favor de uma intervenção nos Estados Unidos, né? A Dani lembrou muito bem essa questão da embaixada argentina que o Brasil ficou cuidando, né? Lá dentro da embaixada ficaram opositores venezuelanos, né? Ligados inclusive a Maria Corina Machado durante 400 dias, e o Brasil não deixou a Venezuela entrar. Só que aí a Venezuela começou a escalar, e houve uma operação operação com participação de militares em que houve a retirada desse pessoal. O Brasil disse que não se meteu nisso, nem sabia. Militares norte-americanos teriam sido envolvidos nesse processo para a retirada desses opositores que estavam lá refugiados na Embaixada Argentina sob proteção brasileira, né? O Brasil não deixou ninguém entrar, não. O Brasil não reconheceu a vitória do Maduro. A própria, como bem lembrou também a Dani, a própria Maria Corina Machado tinha elogiado o Brasil porque o Brasil não tinha exigido do Maduro as atas de eleição. Então, fica parecendo mais que essa declaração dela, e eu não estou dizendo que o Lula já não fez bobagens com relação ao Maduro, legitimou Maduro numa série de situações, e a gente já fez essa crítica aqui várias vezes. Mas neste caso específico, o Brasil foi muito cuidadoso. E o Brasil tentou agir, o Brasil criou um grupo junto com México, Colômbia, para tentar articular uma saída democrática e pacífica para o impasse eleitoral. O Brasil fez isso. O próprio Estados Unidos, na época do governo Biden, também ele deu espaço para o Brasil agir, porque o Brasil é o líder aqui do subcontinente, tentou agir, tentou articular para tentar conseguir uma solução. Não foi possível, né? E aí o que acontece é que no meio disso desandou todas as negociações, mas o Brasil fez. Então, simplesmente citar, o Lula deveria falar isso, ainda mais vindo de alguém que sabe, que acompanha, é mais uma declaração política, né? Fica parecendo mais uma declaração política para chuchar o Brasil nesse sentido, do que efetivamente alguma coisa para gerar uma solução. Eu não vejo, sinceramente, possibilidade de sucesso no curto prazo a qualquer tipo de intervenção militar no continente sul-americano. Primeiro, pela própria natureza disso. Falar em voz alta isso já é agressivo. Intervenção de uma potência estrangeira no continente sul-americano. Falar isso em voz alta já é assustador, na verdade, né? A gente brigou durante muito tempo, inclusive, para não ter base dos Estados Unidos no continente sul-americano, exatamente para evitar esse tipo de facilidade de intervenção, né? Então, ainda acredito no diálogo, na discussão, na alternativa, no Maduro entregar anel para não entregar dedo. Vamos ver o que vai acontecer. Será que você está sendo otimista nessa sexta-feira? Não estou sendo otimista. Estou só falando que para os Estados Unidos também é um peso se ele for entrar num lodaçal militar aqui na América do Sul, sabe? Por mais primeiro que é o seguinte, não é fácil você vencer a Venezuela, vencer os chavistas, os seguidores de Maduro na selva amazônica venezuelana, ou mesmo na periferia de Caracas, sabe? Existe, o que vai acontecer é uma guerra de guerrilha. Você pode bombardear a Força Aérea venezuelana, mas depois você vai ter uma guerra de guerrilha de um pessoal armado extremamente competente. Então, não é fácil. E aí que tá. A menos que o pessoal queira ver mais um derramamento de sangue, mais um banho de sangue, mais ondas de refugiados, então, eu acho que é um lodaçal que o público norte-americano também não vai querer entrar, sabe? Tipo, o pessoal fala, é mais rápido para fazer ação militar e para recarregar suprimentos dos Estados Unidos para a Venezuela, mas também é muito mais fácil você ter ações milicianas, pequenas ações terroristas de dissidentes, de pessoas que estão lutando lá nos Estados Unidos, é mais próximo, inclusive. Então, a situação não é fácil. Não é. E em meio a esse contexto também de ataques a embarcações que trafegam, né, que passam ali pelo mar do Caribe. Nessa quinta-feira houve mais um caso de um navio que foi atacado, digamos assim, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu tenho aqui atualizações, né, porque nesse caso houve sobreviventes. Até anunciei aqui nas manchetes do programa dessa sexta-feira. Fato é que 2 pessoas sobreviveram ao ataque do Exército dos Estados Unidos. Vou trazer aqui informações que estão na reportagem da Folha.
O exército dos Estados Unidos realizou um novo ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas próxima à costa da Venezuela. Estava essa embarcação e pela primeira vez houve sobreviventes, segundo a agência Reuters. A agência relatou que 2 pessoas que sobreviveram estão sob custódia num navio da Marinha norte-americana e outras 2 morreram nessa ação. A agência ouviu funcionários do governo dos Estados Unidos que falaram em off as investidas do presidente Trump contra o país, contra a Venezuela, realizada sob justificativa de combater o tráfico de drogas na região, já mataram 27 pessoas. O suposto novo ataque, que ainda não foi comentado pela Casa Branca, ocorreu um dia depois que os bombardeiros B-52 fizeram exercícios militares da região, exercícios militares, e de Trump confirmar que deu carta branca à CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, para ações secretas na Venezuela com o objetivo de derrubar Nicolás Maduro. Diante disso, diante do que disse a Maria Corina, Carla, o presidente Lula, ainda antes, né, do pronunciamento, da fala da Maria Corina, ele comentou a situação da Venezuela. Então, o Saca colocou bem, lembrou, né, que nesse caso das eleições o Brasil foi extremamente ponderado, formou aquele grupo, e o presidente Lula, nesse assunto, tem evitado grandes manifestações. Mas ontem à noite, num evento político, não, né, um evento da agenda de presidente, numa convenção do PCdoB, o presidente falou sobre a Venezuela. E aí ele usou a palavra soberania, que é justamente a palavra, né, Diego, que ele está utilizando nas conversas com Trump, de que até aceitamos ceder em alguma coisa e negociar, mas a nossa soberania é inegociável. E a frase do Lula ontem foi bem assim, o que nós defendemos é que o povo venezuelano é o dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser na Venezuela ou em Cuba. E aí é curioso, né? Eu até, enfim, acho que é uma fala que, como eu disse, num palanque político ali, fazendo essa crítica ainda ao Trump, enquanto a gente está no momento de construir, mas enfim, acho que não é muito grave essa declaração, nada disso, mas a gente está vendo, e acho que a gente vai começar a ver cada vez mais, né, essa corrida eleitoral, que vai ter os momentos do presidente candidato e do presidente institucionalmente presidente. E acho que ontem, um pouquinho no PCdoB, ele deu essa pitada aí ao comentar isso. E aí, hoje vem a entrevista, né, sobre ele ter que se posicionar. Enfim, acho que o presidente institucionalmente está deixando, né, essa discussão um pouco mais na área diplomática mesmo, mas ele ainda mostra, né, sempre teve a simpatia por Nicolás Maduro, mostra aí, não uma defesa exatamente, né, acaba sendo uma defesa, mas com o mote da soberania, que é também o que ele defende para o Brasil nas negociações com os Estados Unidos.